Henrique Noia, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Olha, eu acho que é a primeira vez que, pelo menos aqui no programa Sob Meu Comando, que a gente fala sobre esse assunto, as mudanças demográficas no Brasil. Agora, eu queria começar perguntando sobre a longevidade. O brasileiro de verdade agora está vivendo mais? Sim. Boa noite, Fábio, boa noite a todos e obrigado por abrir o espaço para a gente falar sobre esse tema que eu acho que vem ganhando muita notoriedade no nosso país. Um pouco atrasado, mas ainda em tempo de acompanhar as coisas que a gente precisa fazer, né? Sim, o brasileiro está vivendo mais e isso é uma consequência de vários fatores, né? O brasileiro mudou o seu padrão demográfico recentemente, vamos dizer, uns 50 anos para cá, através da transição demográfica, né? Falar da transição demográfica. E se a gente, para começar essa conversa, fosse colocar o brasileiro hoje como um indivíduo, né? Esse indivíduo teria mais ou menos 30 anos. Né? Toda a população brasileira, se reduzisse a uma pessoa, ela teria hoje 30 anos. Daqui a 15 anos, ele já teria 40 anos. E chegaria em 2060 com 50 anos. Né? É muito rápido, né? essa mudança, essa transição. E essa conquista da longevidade, ela traz oportunidades, como você bem colocou, e desafios, né? Desafios na saúde. A gente ainda é um país pobre que está envelhecendo e isso traz algumas consequências. Desde essa mudança da composição da nossa pirâmide, da nossa forma demográfica, até a forma, até como a gente ouviu Padilha aí há pouco, na composição das nossas doenças, né? A gente ainda convive com doenças de uma população jovem, que são essas infecto-contagiosas, indo para um padrão de doenças mais relacionadas com o envelhecimento, como diabetes, doenças de pulmão, doenças do coração, e estamos convivendo com essas duas realidades. Então, somos ainda um país relativamente jovem, não mais tão jovem quanto antes, mas num processo de envelhecimento paulatino, muito rápido, em função dessas mudanças da transição demográfica. Entendi. Olha, eu tenho um dado aqui que nos últimos 50 anos houve uma explosão demográfica no território brasileiro. O país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas. Caramba! Por que se deu essa explosão e como que esse crescimento aconteceu, hein? Vamos lá. Primeiro, dando um passo para trás, né, se a gente pensar em transição demográfica, né, a gente sai de uma forma que é a taxa de fecundidade, né, alta, a taxa de mortalidade alta do brasileiro e uma população jovem para um padrão de taxa de fertilidade baixa, de fecundidade baixa, uma taxa de mortalidade baixa e uma população mais idosa. E isso se dá aí através de várias transformações, né? Várias fases da transformação demográfica. A primeira delas explica um pouco esse crescimento, é a nossa queda da mortalidade infantil, né? E o aumento da expectativa de vida. Esses dois fenômenos levam a nossa população, nessa primeira transição demográfica, em função de causas como a melhor alimentação, água tratada, fluorada, você tem mais leite, você tem uma melhor escolaridade, principalmente da mulher, e você tem mais saneamento de uma forma geral, ainda que não plena em todas as regiões do país, mas justifica aí essa primeira transição. E num segundo momento, né, no envelhecimento, a gente tem a queda da fecundidade na transição demográfica. Então, você tem pessoas que, em função de uma nova organização social, decidem postergar a decisão de filhos, né? A mulher, com o seu papel diferenciado na sociedade, mais engajada. Você tem também a questão da própria evolução dos métodos anticoncepcionais
e você tem uma nova relação entre a vida sexual, a procriação, o casamento. Isso faz com que haja aí um declínio. Então, a população sofre essa transformação demográfica e ela cresce porque ela se urbaniza. Tudo isso vem acompanhado de um processo de urbanização muito forte, industrialização, principalmente a partir dos anos 60, 70, o que leva aí a esse aumento da nossa população nesses números que você falou aí. Hoje somos uma população de mais ou menos 200 milhões de habitantes, com esses aspectos da transformação demográfica, você vai ter esse mesmo número por mais tempo, né? Nós vamos ter um país onde vamos ter mais gente com mais idade, menos gente jovem, no limite chegando a 2100, né? Essa estatística já existe, com mais ou menos metade da população brasileira com mais de 50, mais de 60 anos. E isso é uma situação que nós temos que estar de olho, porque tem impactos em todas as nossas expectativas de qualidade de vida em todos os campos. Pois é. Olha, o Henrique Noia é diretor executivo do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Falei correto, né? Isso, Aegon. Vocês fazem esse tipo de pesquisas e análises em cima desses dados, não é isso? Sim, o Instituto, o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, ele é uma organização sem fins lucrativos, voltada exatamente para entender os impactos sociais e econômicos do aumento da longevidade na nossa população. Para fazer isso, nós partimos de muita pesquisa para entender o que é essa população que envelhece no Brasil e definimos aí 3 campos de atuação muito fortes. Em cima dos impactos, com um caráter muito de transformação e de auxílio ao entendimento desse fenômeno no Brasil. Então, a gente tem ações voltadas ao trabalho, engajamento do trabalho das pessoas com mais idade. Temos um projeto de lei, inclusive, voltado para isso, chama PL RETA, que é Regime Especial de Trabalho do Aposentado. O objetivo dele é engajar no mercado de trabalho pessoas com mais de 60 anos aposentadas. Hoje, um idoso no Brasil, ele tem vários desafios, inclusive da empregabilidade formal. 83% dos idosos que trabalham no Brasil hoje trabalham sem nenhuma cobertura, vamos dizer assim, legal, jurídica, né? E esse PL vem justamente trazer uma condição para que essas pessoas, que no Brasil são mais de 1.800.000, encontrem um respaldo legal para uma empregabilidade dentro de um regime mais flexível do que a CLT. Então, você tem horas mais flexíveis, você tem incentivos para as empresas com desoneração da parte previdenciária e para aquela pessoa que já é aposentada também não há necessidade de contribuir com a contribuição previdenciária. Temos atividades com as cidades também, voltadas ao entendimento de como as cidades brasileiras estão preparadas para o envelhecimento de suas comunidades. Esse é um trabalho pioneiro no Brasil, na América Latina, um dos trabalhos mais de vanguarda em termos de longevidade no mundo. Ele foi feito junto com a Fundação Getúlio Vargas e o nosso instituto, avaliou 498 cidades brasileiras e ajuda as gestões públicas a encontrar de forma objetiva a maneira de identificar os problemas para melhorar, não é, a vida desse segmento maior de 60 anos nessas cidades. E o índice foi lançado agora, em 2017, no início das gestões municipais e vem tendo uma aceitação incrível por parte de todas as cidades, né, para que se proponha aí políticas que sejam mais efetivas e transformem uma coisa meio intangível, que é a qualidade de vida, em algo que possa ser mensurado ao longo do tempo e a gente possa avaliar como comunidade, como cidadãos, o que essas cidades têm feito para uma população que é a que mais cresce em todas as cidades. Então, são avanços, são soluções que a gente traz no Instituto. Parabéns pelo seu trabalho, viu? 30 segundos, é uma pergunta do Gilvan de Maceió. Morre mais brasileiro do que nasce?
Hoje, ainda, essa é uma boa pergunta, ainda temos brasileiros nascendo mais do que morrem. A taxa de natalidade, né, e de mortalidade infantil, elas têm uma correlação. A taxa de fertilidade ela é baixa, mas ainda é maior do que 1, né, 1,83. Isso significa que, para repor o estoque de brasileiros, né, um casal deveria ter pelo menos 2 filhos. Ele está tendo 1,83. Portanto, o que está acontecendo? Se a população não diminui e a gente tem uma fertilidade menor do que 2, as pessoas estão vivendo mais. E vem caindo também a taxa de mortalidade infantil. Ela é um índice que a gente pode regionalizar, mas no Brasil a gente tem 15 mortes por 1.000 habitantes. A depender da região que você esteja, esse índice muda em função das condições de cada local. Se você vai para a região norte, você tem mais ou menos 20 mortes por 1.000, e se você vem para a região sul, você tem a metade disso, você tem 11 mortes por 1.000. Então, a combinação ainda é positiva, mas insuficiente para continuarmos com uma população jovem, ou seja, ela deixou de crescer num ritmo de novos brasileirinhos e passou a ter brasileirinhos que estão insistindo em viver cada vez mais. É um presente, é uma dádiva, mas essa conquista tem um preço, tem desafios em saúde, tem desafios em educação, em requalificação profissional. Isso é o que é a nossa causa, né? A causa da longevidade com qualidade de vida exige que a gente tenha uma percepção sobre o assunto diferente do que a gente tinha em gerações passadas, até porque as pessoas têm mudado em sua forma de interação com a sociedade em relação às gerações passadas. Elas estão mais conectadas, têm mais dinheiro, mais saúde, e podem se reinventar porque certamente vão viver mais do que as gerações passadas. Henrique Noia, obrigado pela sua presença, pelas suas explicações, viu? Volte sempre aqui no nosso programa. Vamos aí.